Guardiã da notícia. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. Guardiã da Bola. Olá, aqui é o Vitor Limeira falando e sou o apresentador do Guardiã da Bola. Guardiã da Bola. Para falar de futebol da região, de segunda a sexta-feira das 8 às 9 da noite. Conto com vocês. Guardiã da Bola. Guardiã da Bola. A Casa Coffee, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11 97286 8261. A Casa Coffee, cafés especiais. Música e informação na palma da sua mão. Você sabia que o Ciretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro? Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento. 011-4309-4642. Império Placas, Emplacamento Automotivo. Bem-vindo à era dos dados. Você tem 1 minuto? Em 60 segundos, muita coisa acontece nesse novo mundo. E a sua comunicação não pode ficar para trás. É preciso se reinventar, ser relevante, conectar informação, estratégia, criatividade e resultados. Para tudo isso, conte com a Octopus. A gente faz essa conexão acontecer. Octopus, a sua comunicação na era dos dados. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. E-Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E-Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da E-Veloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E-Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E-Veloz. A sua conexão. A guardiã da notícia. Música e informação na palma da sua mão. A guardiã da notícia. Olá, meu nome é Jamila Ferrari, eu sou delegada de polícia, coordenadora das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Vimos nos últimos dias nas redes sociais 2 campanhas para ajudar as vítimas de violência doméstica na pandemia. Uma brasileira do CNJ chamada Sinal Vermelho, para mulheres vítimas pedirem ajuda nas farmácias do país. E outra canadense, que ensina um sinal silencioso com as mãos para denunciar violência doméstica. A Polícia Civil de São Paulo disponibiliza às vítimas a delegacia eletrônica para registros de casos de violência doméstica e familiar. Basta acessar o site através de um smartphone, tablet, desktop ou notebook e fazer o BO de forma simples e rápida. Não se cale. Denuncie sempre. Você não está sozinha. Solidariedade muda o mundo e basta um pouco de atenção de cada um de nós para fazer uma enorme diferença na vida de quem precisa de só uma mãozinha. Nesta pandemia, as incertezas, medo, muitos trabalhadores perderam seus empregos e estão com dificuldades para sustentar as suas famílias, dependendo da sua contribuição para sobreviver. E isso não custa nada. Por isso nós da ABC Health faremos a diferença junto com você. Basta contratar um plano de saúde ou odontológico para a sua empresa ou transferir a gestão dos seus planos atuais para nós da ABC Health. 15% do valor da primeira fatura será doado em cestas básicas para entidades assistenciais. Para mais informações, 11 4455 8335 ou mande um e-mail apoio@abchealth.com.br. Solidariedade muda o mundo e nós da ABC Health estamos com você. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça.
Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui, plena segunda-feira, com mais um quadro da Guardiã da Justiça. Hoje, direito do trabalho, processo do trabalho, decretos, súmulas e leis em geral, que abrange toda essa matéria que eu amo de paixão, que eu sou especializada e pós-graduada. Agradeço a todos por mais um dia, mais uma semana, mais uma oportunidade aqui da rádio e da Gabi, da rádio A Guardiã da Notícia, mais uma oportunidade. Agradeço a todos que estão assistindo ao vivo e depois pela íntegra, todos que estão comentando, estão mandando dúvidas ao vivo, mandando dúvidas após. Espero que eu esteja ajudando, os convidados estejam ajudando. Quando não respondo, por favor, reiteram pelo Face, pelas redes sociais, pelos meus contatos. Eu estou aqui também para poder ajudar a todos. Hoje trago mais um convidado, doutora Márcia, minha amiga, me ajudou muito no início da carreira, me ajuda até hoje. Vem trazer essa matéria que eu amo de paixão. Direito do trabalho traz mais um tema que gera muitas dúvidas. Esse tema dá para falar praticamente todos os dias. Já vai continuar gerando dúvida para empregados, para empregadores, justa causa, né? A gente trouxe um Marcão, minha referência no direito do trabalho, que falou sobre a justa causa do empregador, né? Que a gente ficou aqui muito tempo, eu tenho certeza que gerou dúvidas. Hoje a gente traz a justa causa do empregado, né? E isso gera dúvidas. Por quê? Porque traz punições para empregados, né? Pode sujar o nome assim, contrato de trabalho, pode sujar para outros contratos, sujar assim que eu tô falando bem de forma leiga, porque a doutora Márcia vai trazer de forma mais formais, vai trazer na lei, vai trazer as regras, vai trazer de forma mais legal, mais formal. Eu só tô abrindo aqui. E também os empregadores às vezes fica receoso, né, assim, quando que manda por justa causa, às vezes fica receoso de mandar, às vezes acaba dispensando de uma forma comum, pagando todos os deveres, sendo que a pessoa se enquadraria no artigo. Então aqui hoje eu trago a doutora Márcia, especializada, pós-graduada em Direito Previdenciário, muito conhecida na cidade de Mauá, né? E eu passo esse assunto, justa causa do empregado, para a doutora Márcia. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Agradeço o convite mais uma vez, a doutora Maiara, da Gabi, da Rádio Guardiã da Notícia, pela oportunidade e pelo convite novamente. Bom, hoje eu vou falar sobre rescisão de contrato de trabalho de justa causa do empregado, as causas e consequências. Como um conceito geral, a justa causa do empregado, ela consiste em fatos que vão acontecendo, em atos faltosos por parte do empregado que geram a quebra de confiança entre as partes, empregador e empregado, e acaba culminando na dispensa por justa causa, né? Quando existe a falta de boa-fé, a falta de confiança, a falta de urbanidade entre as partes aí em manter uma relação saudável aí dentro da normalidade, ocorre a justa causa. A justa causa do contrato de trabalho pelo empregado, ela está caracterizada pelo artigo 482 da CLT, que é a nossa lei trabalhista vigente, e existem vários itens que elencam aí o artigo 482. Eu vou falar sobre todos, vou dizer quais são todos eles e vou falar sobre os principais e sobre um deles que houve uma mudança a partir de 2017, que é o de embriaguez, que não fazia parte do elenco do 482 e hoje ele já é parte integrante. Então temos aqui o ato de improvidade, mal conduta, negociação habitual, condenação criminal, desídio, embriaguez, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou insubordinação, abandono do emprego, ofensas físicas, lesões à honra e boa fama, jogos de azar, atos atentatórios à segurança nacional, perda da habilitação, falta contumaz no pagamento de dívidas legalmente exigidas e falta reiterada quando se tratar de menor aprendiz. Bom, os principais que causam aí a justa causa
seria o ato de improbidade. Ele é bem comum, assim, felizmente até, que seria uma ação ou omissão desonesta por parte do empregado, quando ele age dentro do local de trabalho com desonestidade, abuso de confiança do empregador, fraude ou má-fé, visando sempre uma vantagem econômica ou não em proveito de si próprio, que seria desse empregado. Exemplos: furto dentro da empresa, adulteração de algum documento da empresa, ou adulteração de algum documento pessoal de algum proprietário da empresa, ou algum gerente, alguma coisa. E a questão até de roubo mesmo, às vezes, né? Da pessoa, juntamente com terceiros, enfim, planejar algum tipo de crime ali dentro da empresa. Então, esse caracteriza-se o ato de improbidade. Mau procedimento ou incontinência, falta de respeito, a pessoa chega lá de qualquer jeito, não utiliza o uniforme da empresa, conversa de maneira corriqueira, de maneira com falta de educação, com os funcionários, com o chefe, enfim. Negociação habitual, que acho que poucas pessoas sabem. Apesar do termo ser pequenininho, ela caracteriza comércio de produtos dentro do local de trabalho. Essa prática hoje ela é comum, é até permitido dentro de algumas empresas, alguns comércios, quando o funcionário trabalha, enfim. Mesmo que seja um comércio, ele comercializa uma outra coisa lá para os funcionários ou para conhecidos. Desde que seja do conhecimento da empresa, é permitido. A partir do momento que não houver permissão da empresa, que já tiver tido um aviso expresso que não é permitido esse tipo de conduta, ou que for prejudicial ao serviço daquela empresa em que o funcionário é trabalhador de lá, ele tem um contrato vigente, é proibido. Ou até mesmo uma terceira hipótese, se o objeto que esse funcionário estiver comercializando for do mesmo ramo de atividade da empresa. Então, também é proibido, causa ensejadora de justa causa do empregado. Há outras causas, né, que são as mais corriqueiras, assim, mais simples, digamos. Condenação criminal, se a empresa descobre que o funcionário sofreu uma condenação criminal, pode ensejar justa causa, sendo qualquer tipo de delito, qualquer tipo de crime. Desídia, que seria aquela coisa de preguiça, falta de vontade, chega atrasado, dorme no local de trabalho, o chefe passa lá e vê a pessoa dormindo, cochilando. Embriaguez habitual ou em serviço, aquela pessoa que às vezes tem até um problema patológico aí de embriaguez, e, enfim, não consegue se livrar disso, precisa de um tratamento. Ou aquela pessoa que todos os dias ela está no serviço, mas está ali com um copo de bebida, está tomando a bebida alcoólica no local de trabalho. Não pode, sabemos disso. Violação de segredo da empresa, totalmente proibido. Ato de indisciplina ou insubordinação, desrespeito às normas da empresa, que é parecido com incontinência de conduta ou mau procedimento. Exemplo de ato de indisciplina. Uma mulher que ela é cozinheira da empresa e ela sabe que ela tem que andar com as unhas curtinhas, sem esmalte, lixadas, e ela chega lá com as unhas grandes, pintadas em cores escuras, por exemplo, que é proibido, não usa touquinha, não usa as luvas, ou aquele funcionário que todo dia ele inventa uma desculpa para não estar com o uniforme, ou chega com o uniforme sujo, rasgado, não toma uma atitude, não procura andar dentro das normas da empresa. Abandono de emprego é aquela falta grave que enseja justa causa, mas que ela consiste assim, 30 dias consecutivos de falta do empregado sem justificativa, sem aviso, sem sinal de fumaça, sem nada. O funcionário simplesmente falta no trabalho e não dá satisfação alguma. Dentro desses 30 dias, a empresa costuma mandar um telegrama direto para a residência do empregado para saber o que houve. E aí existe esse lapso temporal de 30 dias. Não houve manifestação por conta do empregado, aí sim é efetivada a justa causa. Tá? Ofensas físicas dentro do local de trabalho, seja esse funcionário com outros empregados ou até mesmo com o superior dele. Lesões à honra e boa fama. Quando esse empregado comete algum
tipo de injúria ou difamação dentro do local de trabalho com funcionários ou até mesmo com o superior hierárquico, com o dono da empresa, enfim, não pode. Jogos de azar, que seria jogo do bicho, maquininha, essas coisas, né? Ou a pessoa fica ali ensejando isso dentro do local de trabalho com os outros funcionários, também não pode. Atos atentatórios à segurança nacional. É interessante. Isso aqui, se o empregador descobrir que o funcionário está envolvido nesses atos atentatórios, é tudo aquilo que está dentro da Constituição Federal, né? A nível a nível federal mesmo, esse tipo de delito, que seria, por exemplo, atos de terrorismo. Atos de terrorismo, de repente até atos de vandalismo também, alguma coisa do gênero também encaixa. Perda da habilitação. Tá, mas isso é quando o funcionário trabalha, a ferramenta de trabalho dele é a carteira de habilitação, é a CNH. Então, esse item ele não era contido no artigo 482, ele foi incluído pela Lei 13.467 de 2017, tá? Então, ele é novo. Quando o funcionário exerce a função de motorista dentro da empresa e a empresa descobre que a habilitação dele está vencida ou que ele perdeu por algum motivo, por pontuação ou por alguma falta grave, ou por algum delito de atropelamento, alguma coisa do tipo. Não pode, tá? Falta contumaz no pagamento de dívidas legalmente exigidas. Quando esse funcionário tem dívidas judiciais aí que tem que ser quitadas, que tem que ser pagas, enfim, isso prejudicando o desempenho do trabalho dele, ou até mesmo a empresa, ou até mesmo o empregador, ele enseja justa causa. E falta reiterada do menor aprendiz. Quando aquele menor aprendiz, que é aquela pessoa menor de idade que arruma esse emprego, esse determinado emprego, ela começa a ter faltas reiteradas sem justificativa, sem apresentação de algum atestado médico, por exemplo, ou qualquer outro comprovante de que precisou faltar ao serviço. Então, é ensejador de justa causa também. Tá? Para os ferroviários, isso é importante, que são aquelas pessoas que trabalham nas ferrovias, maquinistas e tal, de locomotivas. Então, constitui falta grave quando ele se nega a realizar um trabalho extraordinário, nos casos de urgência ou emergência que possam causar acidentes ou afetar os usuários dessa composição, desse meio de transporte. Então, todo funcionário de ferrovia que se negar a fazer qualquer outro tipo de serviço que não seja da alçada dele pode ser ensejador de justa causa. O que configura a justa causa é gravidade, atualidade e imediação. O que isso quer dizer? Que são fatos que têm que estar acontecendo agora, nesse momento. Não adianta o empregador, por exemplo, hoje falar assim, eu vou dispensar esse funcionário porque o mês passado ou há 6 meses atrás ele cometeu uma desídia aqui dentro, ele chegou embriagado, então agora eu vou dispensá-lo porque ele fez isso lá atrás. Não, tem que ser alguma coisa da atualidade, do momento ali, contemporâneo, tá? Os direitos do empregado que é dispensado nessas condições são apenas o saldo de salário, o depósito do fundo de garantia daquele mês e algumas, se tiver eventuais férias vencidas, são acrescidas do terço constitucional e serão pagas a esse funcionário. Ele não terá direito ao aviso prévio, nem a liberação do fundo de garantia que esteja depositado, ao pagamento da multa de 40% e a liberação das guias para levantamento do seguro-desemprego. Tá? Uma outra coisa também que é um pouco, assim, é lenda, né? O povo costuma falar e tal, que o funcionário que tiver 3 advertências, ele vai ser dispensado por justa causa. E tem funcionário que costuma dizer, eu só estou com uma, falta mais 2, eu não posso pegar. Isso não existe previsão legal na CLT. Então, assim, não tem um número mínimo ou máximo de advertências ou de suspensão, ou sei lá, você não precisa voltar mais hoje, vai para tua casa, não quero mais você aqui. Não tem. Basta que o funcionário infrinja qualquer um desses itens aqui do 482 da CLT para que seja dispensado por justa causa, não importando se ele tem advertência anterior ou quantas ele tem. Claro que vai pesar na hora de um empregador mandar embora ou não, porque já vai ver o histórico dele, se tem advertência, se é um bom funcionário, se não, mas não é motivo ensejador. Tá? Uma outra coisa também, ainda com relação às advertências, só para pegar o gancho, tem gente que diz assim, vai até no meu escritório com essa questão. Doutora, eu levei uma advertência, mas eu não assinei. Como eu não assinei, não tem quem prova que eu levei essa advertência. Então,
é como se fosse assim, eu faço o que eu quero na empresa, eu não vou assinar e eu que mando. Não é bem assim. Porque na falta da assinatura do funcionário, e ele tem o direito de não assinar, tá? Existe uma previsão legal que o empregado, se não quiser assinar a advertência, não tem problema algum. Porém, essa advertência vai ser assinada na presença de 2 testemunhas, e aí ela vai ter um valor legal, sim, vai ter um valor pela lei, tá? Uma outra questão importante aqui, até para finalizar, o empregado que ele possui estabilidade no emprego, ou estabilidade por conta de ser da CIPA, ou alguma estabilidade acidentária, ou alguma estabilidade por estar, de repente, gestante para as mulheres, alguma coisa do tipo. Como que funciona a justa causa? Nesse caso, o empregado que é portador de estabilidade e ele pratica algum ato contrário às normas do ambiente de trabalho, essa empresa tem que entrar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, explicando todas as causas, o que está acontecendo, e levar isso ao conhecimento do juiz. E aí o juiz que vai definir a situação. Tá? Como o empregado possui estabilidade, a empresa não pode simplesmente dispensá-lo e dizer você está dispensado por justa causa, porque aí essa questão pode reverter em desfavor da empresa, porque o empregado vai pegar esse termo de rescisão, vai pegar os documentos, vai contratar um advogado, vai entrar com a ação trabalhista e pode até ganhar o processo, porque ele não poderia ter sido dispensado pura e simplesmente assim, sem o conhecimento do juiz do trabalho, que é a pessoa competente que vai julgar o processo e vai dizer ali, vai avaliar se realmente houve a justa causa e se é caso para dispensa do empregado e revogação da estabilidade, que é o benefício que anteriormente ele tinha. Tá, eu acredito que é o que me cumpria aqui fazer a explanação para vocês, mas eu estou aberta às perguntas, né, às dúvidas de quem tiver. E eu vou passar aqui para a doutora Maiara, que eu acho que ela tem alguma coisinha para falar. Por enquanto, obrigada. Ótimo, doutora. Agradeço a explanação. Foi ótima essa síntese. Ela passou aqui um pouquinho para a gente do artigo 482 da CLT, volto a ressaltar, que é o artigo da justa causa. Doutora, esse artigo que você bem elencou, passou por todas as alíneas, ele é um artigo taxativo, né? Você pode explicar o porquê que você elencou todas essas alíneas e que é um artigo taxativo, e porque você bem mencionou cada linha aqui para o pessoal que está assistindo, por favor? Sim, então, eu procurei falar um pouquinho de cada uma delas. É um artigo, ele é extenso, né? Ele tem mais de 10 alíneas aqui, cada uma tem uma causa diferente, mas, infelizmente, a maioria delas ocorre, perdendo apenas para esse daqui, que fala dos atos atentatórios à segurança nacional, que seriam mais atos de terrorismo, quando a pessoa é participante de algum grupo aí de terrorismo, de vandalismo, algo do tipo, né? E quando chega ao conhecimento da empresa e que pode prejudicar aí o ambiente de trabalho ou até mesmo o nome da empresa. Então, isso enseja justa causa. Um que é importante também, que é novo, que é a perda da habilitação, que isso não tinha antes, não fazia parte do artigo 482, mas que hoje enseja justa causa. Antigamente, a pessoa que trabalhava como motorista da empresa, ele às vezes perdia a habilitação ou estava vencida alguma coisa, como aquele famoso ditado corriqueiro, não vai dar nada, ele não falava nada para a empresa, enfim, e passava batido. Hoje a empresa tem até essa obrigatoriedade de fiscalizar a documentação do funcionário, principalmente quando trata-se de uma ferramenta de trabalho do mesmo. Então, sendo verificado isso, é dispensado por justa causa. A falta reiterada do menor aprendiz também é interessante, né, porque às vezes aqueles adolescentes, eles arrumam emprego, já naquele programa Primeiro Emprego, alguma coisa do tipo, e acham que por ser menor de idade não vai ter nenhuma punição, não vai ter nenhum ônus aí para pagar em caso de andar errado no emprego, mas tem, tá? Condenação criminal também, desde sempre a gente sabe, se for levado ao conhecimento da empresa que esse funcionário foi condenado criminalmente, independente do delito, ele é dispensado por justa causa. Tá? Mas também a negociação habitual, né? Que são aquele comércio de produtos no local de trabalho, que às vezes gera concorrência com a empresa que o funcionário tem o vínculo, e aí também a empresa pode dispensar.
Então tá ótimo. Muito obrigada. Eu quero mandar um beijão aqui para Lorena, minha prima lá da Espanha. A minha família da Espanha, é ela que está sempre assistindo e mandando um beijo, né? Lá da Europa, que chique. Espero um dia estar lá com eles. Vamos lá. Doutora Márcia, a justa causa, uma modalidade que todo mundo tem medo de ser dispensado, né? Quais que são os direitos e se tem direitos? Se uma pessoa é dispensada por essa modalidade, ela tem algum direito? E se tem, quais que são os direitos e consequências dessa dispensa? Por favor. Então, como eu disse já no finalzinho, os direitos da pessoa dispensada por justa causa é o saldo de salário. Que é o saldo de salário? São os dias trabalhados naquele mês. Por exemplo, se a pessoa tem um salário de R$1.000, você pega esse salário, divide por 30 dias e multiplica vezes os dias que essa pessoa trabalhou. Se ela foi dispensada por justa causa no dia 15, então ela teria direito a um saldo de salário de 15 dias. Ela tem direito às férias mais um terço, desde que essas férias estejam vencidas, tá? E tem direito ao depósito do fundo de garantia daquele mês, né? A parcela lá dos 8% que é descontado do salário bruto e colocado na conta vinculada. Só que é importante dizer que não é porque ela tem direito ao depósito do fundo de garantia daquele mês que ela vai ter direito ao saque do fundo de garantia. Na realidade, ela não tem nem direito ao levantamento do fundo de garantia, nem do seguro-desemprego, e a empresa também não tem a obrigatoriedade, aliás, ela não pode nem depositar os 40% de multa. Então, seriam basicamente 3 direitos só: os dias, as férias se estiverem vencidas e o fundo de garantia, que na verdade nem vai para a mão da pessoa. Ótimo. Então, para quem acha que não tem direito, tem, né? Tem, são poucos direitos. Pouca coisa, né? Mas tem. E uma dúvida que eu vejo, que procuro muito no meu escritório, que eu vejo muito em notícias. Essa dispensa de justa causa, ela vai na carteira de trabalho? Ela tem como saber se outro empregador, tem como saber se esse funcionário ele foi dispensado por justa causa? Essa anotação de justa causa, ela não vai na carteira de trabalho, tá? Ela não pode ser feita porque configura aí um ato vexatório até para o empregado mesmo, enfim, e a ideia não é essa. Porém, no termo de rescisão de contrato de trabalho, tem um campo lá que ele fala sobre a dispensa, onde a empresa preenche se é pedido de demissão, se é dispensa sem justa causa ou dispensa por justa causa. E lá vai essa inscrição, sim. Tá? Para o próximo emprego que a pessoa conseguir, a empresa não tem como saber pela carteira profissional. Porém, no termo de rescisão, se ela pedir para o empregado levar os documentos da dispensa do emprego anterior e tal, ela vai verificar que lá vai estar escrito, sim, que a dispensa foi por justa causa. Inclusive, vai estar elencado lá os valores que ele recebeu a título de rescisão contratual e, enfim... o termo de rescisão, ele é um documento que ele é transparente, ele não deixa dúvidas e também não mente. Eu peço desculpas aqui se eu estou um pouco mais formal hoje, porque de quinta é um assunto que eu não domino, então eu respondo bem igual me perguntam. Como isso já é mais minha área, eu estou bem dentro da lei, mas eu estou tentando falar bem mais formal. Vamos lá. A linha E, que é a Decídia, né? Como bem a doutora mencionou, eu estou tentando falar bem formal, mas a linha assim, quando a pessoa está mais, vamos dizer assim, com má desempenho nas funções, né? Então, vamos lá. Tem algo, agora eu vou falar mais, que também procuram no meu escritório, e a doutora fala mais específico. Tem aquilo que a sociedade traz, né? Que muitos empregadores acham que tem que ter 3 advertências, suspensão para dar justa causa pela linha E de Decídia. Na opinião da doutora, eu não vou trazer minha opinião, né? Que hoje o assunto é com a doutora. O que você acha disso? Existe isso para dar essa justa causa da linha E? Essas 3 advertências, suspensão e a justa causa. Como que procede? Isso procede, na opinião da doutora? Não procede, absolutamente. Isso aí é um costume que os empregados têm de falar, eu não sei
de onde que eles tiraram essa ideia, mas assim, é uma coisa que vai muito no meu escritório. Eles falam, doutora, tem que ter 3 advertências para justa causa, né? Eu só tive uma e me mandaram embora. Ou então, são 3 advertências e uma suspensão. Então, isso não existe, isso não tem previsão legal, isso não está na CLT, que é a nossa lei vigente, que é a consolidação das leis do trabalho. Isso não existe e não é verdade, tá? O empregador, ele pode sim se valer da justa causa do empregado a qualquer momento, bastando que este empregado infrinja qualquer uma dessas alíneas do artigo 482 da CLT, não importando se ele tem um histórico de advertências e ou suspensões. Como eu disse anteriormente, isso vai ajudar na decisão do empregador, porque a partir do momento que esse funcionário praticar qualquer atitude desse artigo aqui, vai ser verificado o histórico desse funcionário na ficha dele, no livro de registro, enfim, se ele tem alguma anotação nesse sentido, de algum mau comportamento anterior. Mas não é ensejador, não existe uma contagem assim de advertências para que ele seja dispensado. Então, isso é mentira. Ok, tem muitas perguntas aqui, eu estou diminuindo, eu estou tentando falar menos formal, porque é uma área que eu estou bem apaixonada, então vamos lá mais para o nosso dia a dia. Se a dispensa for de forma arbitrária, né, se for de forma enganada, porque a gente sabe que existe algumas fraudes para ser dispensado por justa causa, e pagar menos direitos que a pessoa faz jus. Existe dano moral para a gente poder pleitear, a gente pode buscar danos morais na justiça? Existe. Aí a gente já faz um parêntese aqui já para a questão da justa causa do empregador, né? Porque se esse empregador se valer dessa condição de forma criminosa para dispensar esse empregado no intuito de não pagar os direitos ou pagar menos ou até mesmo não pagar nada. Tem muita empresa que dispensa o funcionário não satisfeita, dispensa por justa causa ainda, às vezes até sem motivo, e diz assim para o empregado: você procure os seus direitos, eu te pago lá na justiça. Isso também não pode ocorrer. Então, nesse caso em que o funcionário for dispensado por justa causa, já aconteceu muito no meu escritório. A pessoa procura o escritório dizendo: doutor, eu fui dispensada por justa causa, porém eu não cometi nenhuma falta, não estou entendendo por que ele me dispensou. Então, aí a gente já prepara uma ação trabalhista até com uma certa urgência, encaminha ao juiz, explica e comprova dentro do que o cliente traz de provas para a gente coloca ali o máximo de informações de provas para que convença o juiz, não no sentido de convencer o errado, mas assim, de que ele se convença de que o meu cliente está falando a verdade. E sendo verificado que o meu cliente está correto, essa empresa vai sofrer as penalidades dentro da lei, essa ação vai ser julgada procedente, a justa causa vai ser revertida em dispensa sem justa causa. Esse funcionário vai receber todos os direitos da rescisão trabalhista. Normalmente, o juiz libera por alvará judicial o fundo de garantia e o seguro-desemprego. E, além disso, o empregador fica condenado a pagar uma indenização por dano moral a este funcionário. Tá, mas aí a gente já é mais o lado da justa causa do empregador, né? Mas existe também bastante. A gente está falando de um lado, mas do outro lado também tem muito isso. Ótimo. Doutora, se o funcionário está em estabilidade e é dispensado por justa causa, o que acontece? Tá. Se ele está dentro da estabilidade dele, seja acidentária, seja por ser da CIPA, que é a Comissão de Prevenção de Acidentes, ou se for uma mulher que está numa estabilidade gestante, ou até mesmo essa gestante que foi dispensada grávida e ela entrou com uma ação e depois, por força da reclamação trabalhista, ela voltou para o trabalho e tem lá a estabilidade, mas dentro desse período ela cometeu uma falta grave no trabalho, todas essas pessoas podem ser dispensadas sim. Só que, antes do empregador mandar essa pessoa embora, ele tem que entrar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, explicando para o juiz os motivos pelos quais ele precisa dispensar essa pessoa. E aí o juiz quem vai definir a situação. Após ouvir as partes, ouvir a reclamante, ouvir a reclamada, eventuais testemunhas, as provas que estão contidas no processo. E aí o juiz, normalmente, ele acaba julgando procedente a ação,
revogando a estabilidade desse funcionário, né? E dispensando e pagando todos os direitos. Uma dúvida que eu também vejo muito no meu escritório e no dia a dia, que você bem mencionou na síntese, mas vamos ressaltar agora, que já está acabando, a gente tem que ressaltar. Eu vejo muito, principalmente nas empresas, a embriaguez, né? Sim. Como que se caracteriza a embriaguez? Eu sei que a doutora já mencionou no começo, mas vamos ressaltar agora no finalzinho. Se a pessoa bebe em serviço, como que é esse tipo de embriaguez? Só para a gente ressaltar. Se ela bebe no meio do serviço, vai no meio. Uma latinha, se ela chega já, bebeu antes do serviço, aquela comemoração, um almoço, isso já caracteriza uma justa causa ou não? E aquele tipo assim que já é uma doença, né? Que também tem alguma jurisprudência, umas decisões judiciais quando é doença. Antigamente, atualmente também teria umas decisões que a empresa também teria que ajudar o acompanhamento. No caso de doença, ainda existe isso, doutora? Por favor, vamos ressaltar. Sim. Nesse ponto. Tá. Bom, embriaguez, num termo geral assim, o que ela é relacionado ao direito do trabalho, ao contrato de trabalho daquele funcionário com a empresa? A embriaguez é tudo aquilo que prejudica o bom andamento do trabalho daquele funcionário para a empresa. Porque, veja, se aquele trabalhador não fosse importante para a empresa, ele não estaria, mas lá já teria rescindido o contrato, a empresa já teria dispensado. Então, se ele está lá, é porque realmente a função que ele desempenha, o trabalho dele, a parcela de contribuição dele ali é importante. Então, a partir do momento que esse funcionário está embriagado, ele está prejudicando o bom andamento da empresa e da função dele. O que acaba gerando um prejuízo para a empresa também, porque atrasa o serviço, ela acaba tendo que colocar uma outra pessoa no lugar, às vezes, ou às vezes não, acaba por atrasar mesmo. Então, é aquele funcionário que já chega embriagado de manhã, mas quando eu falo embriaguez, é aquela pessoa que chega fora de si para trabalhar, não é assim com um odor de bebida alcoólica ou com sinais ali que bebeu alguma coisa, de você olhar para a pessoa e falar, fulano, acho que bebeu alguma coisa. Não, é aquela pessoa que chega visivelmente embriagada mesmo, no sentido figurado da palavra. Ou ele chega dessa forma, ou às vezes ele não chega, porém ele vem com bebida alcoólica na bolsa ou na mochila e está ali trabalhando e bebendo, e a empresa toma conhecimento disso, claro que vai tomar as providências. Ou até mesmo aquele funcionário que na hora do café ou na hora do almoço, ele se embriaga, ele toma todas e aí ele volta para o segundo turno de trabalho totalmente ali, sem condições de exercer a função. Então, isso é ensejador da justa causa. Temos também aquela pessoa que que tem a patologia, né? Que é uma doença mesmo, porque embriaguez em alguns casos é doença. Então, ele precisaria de um tratamento. A empresa pode, sim, orientá-lo. Se a empresa tiver um convênio, um plano de assistência médica ali vinculado ao contrato de trabalho, de repente esse funcionário passa pelo médico do trabalho, o médico encaminha que ele vá para o tratamento, enfim. Nesse caso de patologia, não enseja a justa causa. Não é ensejador da justa causa. Porém, a empresa, também o funcionário não tem estabilidade dentro daquela empresa por ser uma pessoa portadora de embriaguez, e ele fala assim, mas eu sou portador de embriaguez, eu não posso ser mandado embora, a empresa tem que continuar comigo. Não é assim também. A empresa vai orientar, vai ajudar, vai acompanhar o tratamento dessa pessoa. A única coisa que só não vai poder dispensá-lo por justa causa. Para finalizar, que já está acabando o assunto, por direito do trabalho aqui, eu faço de um telefone. Eu também. Gosto. É uma pergunta que muitos empregados, principalmente empregadores e as empresinhas que eu falo, que eu amo do trabalho, me perguntam, caso de dormir, eu falo para tomar cuidado aqui, mas eu só estou falando as dúvidas, porque aqui hoje é a doutora Márcia que manda, tá? Imagina. Caso de dormir, eu falo para tomar cuidado, porque às vezes, claro que ninguém quer o funcionário dormindo, trabalhando, ninguém quer mesmo, desculpa aqui. Enseja justa causa, se não enseja, pode dar punição. Agora, eu só vou falar um detalhezinho que eu falo que tomar cuidado, porque às vezes esses sonhos, às vezes pode ser algo de doença, né? Eu falo assim que a pessoa tem que ser cada caso é um caso.
Mas é uma dúvida que eu vejo que não parece, mas é recorrente. Comum, né? Por favor, doutora, você pode falar Bom, a questão de dormir no trabalho, ela entra na linha da desídia, né? Que a gente chama de preguiça, falta de vontade, aquela coisa assim, vou fazer de qualquer jeito, que se dane. Eu tenho meu horário das 8 às 6, mas eu vou chegar lá às 8, vou dormir até meio-dia, depois eu vejo o que eu faço. Se não der tempo, eu faço amanhã, isso é desídia. Então, a pessoa que for pega nessas condições, né? Ou que até mesmo algum outro funcionário denuncie, fale lá para o superior, fala, fulano tá dormindo lá, eu tô precisando de tal coisa, ainda não foi feito e tal. Aí sim, seja justa causa. Tem a questão também dessa pessoa acabar dormindo no trabalho porque está tomando alguma medicação forte, está fazendo algum tipo de tratamento que os medicamentos ou o tratamento que é ministrado nessa pessoa dá sono ou deixa a pessoa mole, enfim. Isso tem que ser averiguado, porque se for questão de tratamento, realmente não cabe a justa causa, tá? Mas na maioria das vezes é por preguiça mesmo, é por desídia, que é o que a gente mais escuta falar. Então existe muito mesmo. Ok, muito obrigada. Hoje a gente trouxe justa causa pelo empregado. Muito obrigada pela oportunidade da rádio e em outras oportunidades. É claro que a gente sempre vai estar buscando temas atuais. Em pandemia, as pessoas estão com muita dúvida da justa causa, mas a justa causa está, esse artigo está vigorando, essas possibilidades estão decorrentes, tá? Dentro dessas arenas, está tudo normal, porque as pessoas estão trabalhando, mesmo que no home office também está acontecendo isso. A desídia, principalmente, né? Tem que ser cumprido tudo normal, que a desídia que a gente está falando volta ao mau desempenho das pessoas, as pessoas têm que ser cumpridas. Então, assim, o rol que a doutora bem especificou, época de pandemia, está tudo certinho, os leis trabalhistas estão acontecendo, porque muitos projetos caíram, então a CLT voltou com força, os leis trabalhistas voltaram com força. Então, é muito importante a gente estar atualizada. Nós estamos assim, aqui na rádio, enfim, por dentro das leis, porque a pandemia está aí, como a gente volta todo o programa a falar, não parece, mas está. Então vamos ficar de olho na lei, se atualizar. Quem puder ajudar, se tiver dúvidas, o meu contato todo mundo tem, as nossas considerações finais, a doutora Márcia vai passar os contatos dela, pode deixar na rádio as dúvidas, vamos nos atualizar, vamos ficar por dentro, porque as leis estão decorrentes para empregados, para empregadores, e a Justiça do Trabalho está funcionando de forma virtual, o TRT está voltando, eu vou voltar agora as considerações da doutora Márcia, as considerações finais, e depois eu volto para encerrar. Muito obrigada. Bom, aqui em termos de considerações finais, eu ratifico tudo que a doutora Maiara acabou de falar, isso mesmo. Justiça do Trabalho, ela vai estar voltando a partir do dia 5/10, agora 5 de outubro, de forma gradual, com a capacidade reduzida, mediante agendamento, dentro de todas as normas sanitárias de segurança. As audiências presenciais vão estar voltando também, mas tudo de forma mais restrita mesmo, né? Com a capacidade de cerca de 30% só do total. E as leis trabalhistas estão aí, continuam vigorando, tanto para empregado quanto para empregador. Em tempos de pandemia, nós notamos que as reclamações trabalhistas tiveram um aumento nos casos, né, de ingresso de ação trabalhista, acho que por conta da crise mundial que a gente acabou vivendo, acabou chegando aqui no nosso país, mas não houve mudança com relação especialmente aqui ao tema de hoje, que seria justa causa do empregado ao empregador, né? Continua vigorando. Então, assim, para finalizar, eu agradeço mais uma vez o convite da doutora Maiara, da Rádio Guardiã da Notícia, da Gabi. Eu agradeço a oportunidade e eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, para qualquer comentário, para qualquer situação. O escritório é localizado em Mauá e depois eu vou deixar os contatos aqui para quem tiver interesse. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigada a todos. Eu gosto sempre de encerrar com uma atualização, né? E dia 18 de setembro, nessa sexta-feira,
a gente teve a aprovação do nosso presidente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, passa a vigorar a Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada pelo nosso presidente, que passa a entrar em vigor a partir da sexta-feira. Agradeço a todos. Também volto com uma oportunidade. É que agora nós estamos com nossos convidados, eles trazem os assuntos. Em uma oportunidade, nós passaremos a especificar a respeito dessa lei. Muito obrigada. Até quinta-feira, meio-dia ao vivo. Um assunto da segurança, direito criminal, direito penal, informações atuais. Agradeço a todos que assistem ao vivo e volto a ressaltar, quem não pode assistir nesse horário estará disponibilizado justa causa do empregado e possibilidades da doutora Márcia pela íntegra no Face. Baixem o app pelo Instagram, pelo site. Muito obrigado a todos, estou à disposição para tirar dúvidas. Para quem quiser, nas minhas redes sociais ou pela rádio. Obrigada à rádio, a Guardiã da Notícia. Obrigada pelo quadro, pela oportunidade do quadro, a Guardiã da Justiça. E obrigada a todos. Até quinta-feira. Você ouviu a Guardiã da Justiça. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia.